Nós estamos na série de sermões sobre a carta aos Hebreus e hoje nós vamos estar meditando em mais um trecho das Escrituras. E antes de ler esse texto, eu gostaria de começar com uma pergunta: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você consegue mostrar onde está o seu Deus? Uma grande pergunta. Indicar, se alguém perguntasse para você na rua, ou andando, ou no trabalho, ou na escola, fala: onde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Né? Tem uma musiquinha que fala: meu Deus está no céu também no meu coração, né? Mas é uma pergunta que os cristãos na época aqui, onde foi escrito aos Hebreus, tinham. Os primeiros cristãos, segundo alguns estudiosos, falam que eles foram acusados de ser ateus, porque eles não tinham Deus visível. Eles não tinham, os cristãos, após Jesus, né, nessa nova aliança, eles não tinham um templo, ou um amuleto, ou um objeto que simbolizava quem era o Deus deles verdadeiro. Diferente do Velho Testamento, da Velha Aliança, que tinha o templo, que tinha ali todos os rituais, todos os utensílios do templo, a arca da aliança, o santo do santo, tudo era muito preparado, tudo era muito organizado. Mas chega na nova aliança, chega nesse novo tempo com Jesus, o templo tinha sido destruído, né? Não tinha mais algo que identificasse: esse aqui é o meu Deus. Diferente de todos os outros que existiam. Existiam estátuas, outros deuses, na Grécia principalmente, né, ali onde os gentios, tinha um Deus para tudo, tinha a imagem que representava quem era Deus. E muitos cristãos estavam questionando isso. E tinha um papel muito importante entre a velha aliança e a nova aliança, que era o sacerdote, aquele que trabalhava no templo, ou sumo sacerdote, que representava o povo diante de Deus. Mas na nova aliança, o sumo sacerdote, aquele que tinha a função de representar o povo diante de Deus, não tinha. Então muitos cristãos naquela época estavam querendo voltar para o judaísmo, porque no judaísmo, na antiga aliança, tinha elementos que poderiam indicar quem era o Deus deles, o Deus de Israel. Então, diante dessa perspectiva, diante desse olhar e dessa pergunta: aonde está o seu Deus? Quem é o seu Deus? Eu gostaria de ler esse texto de Hebreus capítulo 4, que está aí no boletim, e se você quiser abrir sua Bíblia também, vamos estar lendo apenas alguns versos. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. O autor de Hebreus, ele faz essa transição entre a velha aliança e a nova aliança, né? Como nós já falamos várias vezes, essa carta aos Hebreus, ela pode ser considerada como o quinto evangelho, né? Os quatro evangelhos falam sobre a vida de Jesus, sobre como que ele nasceu, como que ele veio para essa terra, né? Mostra toda a trajetória dele, quando ele forma os discípulos e ali cria o povo. Mas Hebreus fala de Jesus já depois de ressurreto. Então, quando nós olhamos alguns textos, nós podemos ver essa transição que Hebreus faz entre a velha aliança e a nova aliança.
E esse papel, que vamos falar hoje do grande sumo sacerdote, ou do sumo sacerdote, que é Jesus, qual que é o papel e qual que é a função dele para nós hoje? Sendo que na velha aliança tinha o sacerdote e o sumo sacerdote era o grande, era o maior entre os sacerdotes, que ali que ele fazia o dia da expiação, uma vez por ano levava todo o pecado da congregação, da nação, diante de Deus, e ali oferecia, sacrificava, oferecia ao Senhor. Mas nós vamos estar olhando sobre esse grande, esse sumo sacerdote, que é Jesus, em pelo menos 3 movimentos, que nós podemos ver nesses versos que lendo. Primeiro, onde está o sumo sacerdote? Onde esse sacerdote está? Depois, onde ele esteve e onde nós chegamos com esse sacerdote. Pelo menos esses 3 pontos eu gostaria de tratar nessa manhã, de acordo com esses versos e de acordo com o que nós podemos ver em Hebreus. Então nós olhamos para essa perspectiva que Hebreus faz essa transição, entre a velha aliança e a nova aliança, porque muitos cristãos que tinham se convertido ao Senhor Jesus estavam querendo voltar a praticar o judaísmo, e Hebreus, essa carta chega a esses cristãos para que eles não voltem à velha aliança, mas sim desfrutem quem é Jesus, a nova aliança em Cristo Jesus. Então nós podemos olhar para esse texto e ver no verso 14, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Então, onde está? Vemos que temos um sumo sacerdote que o que? Adentrou ao céu. Então nós temos Jesus como sumo sacerdote que está onde? No céu. Representando quem? Todos nós diante de Deus. Há um sumo sacerdote nos céus onde nós podemos continuar firmes. A grande questão daqueles judeus que estavam querendo voltar para a velha aliança é porque eles não estavam encontrando o sumo sacerdote. Não estavam lembrando quem que era o sacerdote que ia representar os pecados deles diante de Deus. Não estava caindo essa ficha para eles ainda. Eles não estavam entendendo. Eu falo, não, mas a gente precisa de ter essa pessoa, a gente precisa de ter essa identidade, aquele que vai representar o nosso pecado diante de Deus, como era na velha aliança, que tinha todo o sacerdote, todo o ritual, tinha até a forma de oferecer, matar, a forma que o sangue ia cair, da forma que ia aspergir no templo, tudo certinho, lá em Levítico declara isso. E de repente, esses judeus se convertem ao Senhor Jesus e falam, mas espera aí, quem que vai fazer esse papel para nós? Quem que vai representar esse pecado diante de Deus? E aqui, nós podemos ver que esse sumo sacerdote, que é Jesus, ele está nos céus, diante de Deus. Os cristãos eram acusados por não possuírem sacerdotes para representá-lo diante de Deus. A função do sumo sacerdote era no dia, da expiação, levar os pecados ao Senhor. E Cristo, o sumo sacerdote, vai diante de Deus para levar os nossos pecados a Ele. Esse é um dos papéis que Jesus tem para nós, de representar, de levar os nossos pecados a Ele. Ele é responsável pelos nossos pecados diante de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote, mas foi o que não pecou e é filho de Deus. Então ele tem Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus fala que ele é o grande sumo sacerdote. O sumo já significa maior, mas é grande, maior ainda, sabe? É muito grande, algo assim. Mas ele fala por quê? Porque Jesus era diferenciado, amados. Jesus, porque a linha sacerdotal da velha aliança tinha que ser de uma família. Alguém lembra qual família que era? Família de Arão, na descendência. Então tinha uma descendência
Tinha que ser, não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote, e nem muito sumo sacerdote. Então eram as pessoas selecionadas. Então os judeus entendiam muito isso. Jesus, ele era diferenciado porque ele era o Filho de Deus. Além de ser sumo sacerdote, ele era filho de Deus e que esteve aqui na terra e não pecou. Então ele não era comum, não era como nós. Ele não tinha pecado. Então essa é uma das características que diferencia Jesus de todos os outros sacerdotes que passaram na velha aliança. Então Jesus, ele tinha essa grandeza, que entrou nos céus, que ressuscitou, né? Então é algo que nós precisamos entender, que Jesus é o que nos representa diante de Deus. Sem Ele a gente não consegue ter essa representação, essa aceitação, né? Algo interessante que vocês vão entender um pouquinho mais aqui. Vocês já ouviram falar o QI? QI é quem indica. Aquele jeitinho de colocar uma pessoa na empresa e tal. E eu lembro que com 17 anos eu trabalhava numa empresa de telecomunicações e eu era auxiliar de escritório. Então eu ficava ali e eu assessorava, tirava xerox, arrumava arquivo, né, arrumava papelada, grampeava. A psicóloga que fazia a seleção dos funcionários, né? Então todo dia chegava currículo na empresa e eu que pegava os currículos, né? Ia na secretaria, eu ficava com os currículos só olhando. E a psicóloga já chegava, ó, dá uma selecionada aí, a gente, sei lá, precisa de um cargo de técnico, então você vai olhar os cargos, quem já foi técnico e tal, né? E ali chegava agricultor, né, pessoal que não estava na área, mas às vezes chegava alguns currículos, que falavam, ó, esse aí é o sobrinho do sócio, né? Então só pega as informações dele e bota em cima aqui, né? Porque tinha alguém ali da empresa que falou, isso aqui é fulano de tal, deixa esse currículo aí na cima de todos e passa para a psicóloga fazer a entrevista. E era o currículo que chegava na mão dela, né? Porque já tinha uma indicação, né? Não que a pessoa tinha alguma influência, mas tinha aquele jeitinho, né? É igual o filho trabalhar na empresa do pai, né? Lógico que tem a seleção, nós temos aqui os empresários, mas tem aquela afinidade, né? Tem aquele QI, tem aquele jeitinho, ele entende, né? E quando nós estamos em Cristo Jesus, não é que Jesus dá um jeitinho, ele nos representa diante de Deus. É mais fácil. Jesus, ele tem esse papel de interceder por nós diante ao Pai. Por isso que nós temos que andar com Jesus. Não que Ele vai fazer um jeitinho ali, mas Ele perdoou os nossos pecados. Ele é o que nos purifica. E quando nós chegamos diante de Deus, e Jesus fala, não, esse aqui eu perdoei, esse aqui é meu. Eu estou junto. O currículo dele pode estar bagunçado, mas eu estou botando ordem nele, eu estou ensinando ele, eu estou trabalhando na vida dele para que ele venha, que ele possa fazer parte. Jesus é fantástico por isso, ele intercede por nós. Então é algo que nós temos que entender, que Jesus está no céu, né? Embora nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito dele também, que nos ajuda nessa caminhada aqui na terra, mas é algo que ele intercede por nós. E isso é muito bom, né? Isso é fantástico, nós entendemos isso. Então, aqui a gente tem essa cultura do QI, infelizmente, né? Em todo lugar. Você vai no hospital, mas você conhece, sei lá, o diretor do hospital, né? Ou você conhece alguém com uma grande influência, né? Então você consegue ter mais facilidade no acesso, né? Então, digamos, é mais ou menos isso que Jesus faz por nós, quando nós entregamos a nossa vida para Ele.
Ele paga, Ele limpa os nossos pecados. Ele nos purifica e intercede por nós. Então tinha essa questão que os judeus não estavam entendendo o verdadeiro papel que Jesus estava fazendo, de representar os nossos pecados. E Ele faz isso por nós, amados. Ele está junto a Deus, e que nós possamos, depois no final do 14, né, o grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, se eu sei que Jesus está lá nos representando com Ele, nós temos que confessar a nossa fé, a nossa crença, o que nós cremos em Cristo Jesus. Essa palavra confissão, que está aqui no final do verso 14, fala da nossa, não confessar o nosso pecado, mas sim confessar a nossa crença, quem nós cremos, que é nesse Deus, nesse sumo sacerdote que está ao Pai. Então nós precisamos ter essa convicção, manter a nossa confissão diante das tentações, no meio das crises e no meio das lutas. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o que intercede por nós. Então, primeiro movimento que nós vemos nesses textos, né, no versículo 4, é que Jesus está junto ao Pai e intercede por nós. E depois no verso 15, onde o sacerdote esteve, né, que diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele esteve aqui na terra, como nós, como eu e como você. Passou por tentações, passou por angústias, passou por lutas, passou por tribulações, porém não pecou. Mas por que Jesus passou por isso? Porque Ele compadeceu por nós, Ele compadece por nós. Essa é uma expressão muito forte. O que é compadecer? É sentir junto. Ele passa conosco. Jesus entende o que nós estamos passando. Jesus compreende o sofrimento que nós temos. Jesus compreende a tentação que nós temos. Ou não somos tentados? Será que só eu que sou tentado? Não, todos nós somos tentados. Porém, Jesus não pecou. Ele foi tentado em todas as coisas. E Ele consegue entender o que passa no seu e no meu coração. Jesus não é alguém que está distante, longe, e que está só olhando. Fala, isso aí é só um choro. Isso aí não é nada. Por que essa pessoa está chorando assim? Aconteceu isso. Não, Ele entende e compreende isso. E isso é maravilhoso. Nós entendemos que Jesus conhece as nossas tentações, que Jesus conhece as nossas lutas, e Ele intercede por nós. E lá em Romanos 8 fala sobre a terra que geme, né? A natureza geme por causa do pecado, e depois fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas por que o Espírito geme por nós? Porque Ele intercede, Ele compreende, Ele conhece cada lágrima que cai do nosso rosto. Jesus é esse sumo sacerdote. Ele sabe o que nós passamos, porque Ele esteve aqui, viveu aqui durante 33 anos, foi crucificado, foi humilhado, se entregou por nós. Então, tudo que passamos aqui, tanto as alegrias e as lutas, Jesus sabe e conhece. E é bem diferente de nós, porque quando nós sofremos, às vezes nós ficamos mais casca grossa, e não compadecemos muito dos outros.
Não sei se você já viu, quando você sofre, você consegue criar uma resistência, falar, isso aí é moleza, né? Eu chutei lá, machuquei o pezinho, eu quebrei a perna, o que é quebrar uma unha? Isso aí não é nada. Nós, às vezes, desprezamos, né? E às vezes queremos competir com qual é a maior desgraça, né? Quem teve, né? Eu quebrei o dedinho. Nossa, minha mão está pendurada, né? Sempre tem algo pior. Difícil nós compadecermos um dos outros. Mas Jesus é diferente, Ele compadece nós com amor. E quando nós sofremos, nós conseguimos cuidar e abençoar de outras vidas da mesma forma que nós sofremos. Ontem eu passei uma experiência marcante, né? Vida de pastor é uma aventura, viu? Né? Ainda mais se tiver carro velho, aí é mais ainda, né? E o abençoado do meu carro estava fervendo, né? E nós veio só completando água. Então, eu já sofri um pouquinho já com o carro velho, então a gente anda prevenido. Então eu ando com um kit de ferramenta atrás do carro completo. Tinha 15 litros de água, um monte de ferramenta, cabo, tudo extra, até bomba de encher pneu tinha, né? Porque se dá algum problema, a gente já sofreu, não vai passar aperto. E aí eu parei num posto, e aí tinha um outro carro de um senhor com o capô aberto, voando vapor para tudo quanto é lado. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, nós tá no mesmo barco, hein? O que está acontecendo? Ele ferveu, o cara esqueci de colocar água. Eu falei, não, o meu tá com o radiador furado, eu tenho que fazer umas paradas obrigatórias para completar, né? E ali nós ficamos conversando, e o cara desesperado, falei, meu Deus, eu vou chegar em casa e tal. E ali ele esfriou os 2 carros, né? Completamos a água. Aí eu olhei para ele e falei, você tem água? Ele falou, rapaz, eu tenho uma garrafinha só. Eu falei, isso aí não vai te ajudar, né? E aí eu senti, não, eu vou dar um galão de água de 5 litros para ele. Ele falou, toma, fica com esse galão, né? Eu sei que eu tinha acabado de chegar, talvez ia fazer falta. Mas eu falei, não, eu entendo o seu sofrimento, essa garrafinha não vai fazer nada para você, então toma, né? E aí ele ficou tão feliz, ele falou, rapaz, eu ganhei 5 litros d'água, né? Para poder se dar problema. Porque quando nós sofremos, nós conseguimos entender o que o outro está sofrendo. As lutas, as tribulações que às vezes nós passamos, nós conseguimos compadecer com o próximo. E ali nós podemos dar um apoio maior, demonstrar um amor para aquelas pessoas, para aqueles que enfrentam uma enfermidade, para aqueles que perderam um parente querido, para aqueles que estão lutando com vários tipos de lutas que nós podemos enumerar aqui. Mas Jesus também faz isso conosco. Por mais que nós sofremos ou choramos, Jesus também, Ele compadece de nós. E quando nós sofremos, nós podemos compadecer com os nossos irmãos, compadecer uns com os outros. E às vezes, nós precisamos nos colocar diante de Deus e saber, Senhor, eu sei que o Senhor está entendendo. E às vezes nós questionamos Ele. Mas por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite essas coisas para nós? Mas é para que nós sejamos trabalhados e o caráter de Jesus seja moldado em nossas vidas. Então Jesus esteve aqui e Ele compadece por nós. Por mais difícil que possamos ser o que estamos passando, Ele está conosco e Ele consegue interceder por nós e nos confortar, nos consolar, usar pessoas ou situações para nos ajudar e nos fortalecer. Amém? Terceiro movimento que nós vemos nesse texto, aqui em Hebreus, é para onde iremos com esse sacerdote. Com esse sumo sacerdote que está no céu, ao lado de Deus, que Ele compadece por nós, que Ele entende o que nós passamos, Ele entende as tentações, as lutas que enfrentamos, para onde iremos diante com esse sumo sacerdote. No verso 16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, com esse sumo sacerdote, nós aproximemo-nos do trono da graça. O que é aproximar do trono?
O que é estar diante do trono, né? Temos um ministério diante do trono. Mas o que representa isso, amados? E algo é muito sério, a questão de você se apresentar diante de um rei. Nós não vivemos numa monarquia, não vivemos num império, mas não era qualquer pessoa que poderia estar diante de um rei. Eu não poderia chegar, simplesmente entrar no palácio e falar, eu quero estar diante do trono do rei, eu quero falar com o rei. Não era assim. Primeiramente, nós vemos até nos filmes, né? O rei tinha um cedro, e quando ele apontava o cedro para aquela pessoa, ele falou, então aquela pessoa pode chegar. Ou, se tinha um representante, ou um príncipe, ou alguém que poderia, em nome do rei, falar, rei, eu vou colocar essa pessoa vai estar diante de você, vai apresentar um pedido. Se qualquer outra pessoa entrasse na presença do rei, sem a permissão dele, sem que ele autorizasse, essa pessoa era morta. Acessar a autoridade é algo difícil. Não era comum naquela época. E até hoje nós temos, às vezes, alguns receios de entrar diante de uma autoridade. Esther, nós vemos no livro de Esther, quando ela vai diante do rei Assuero, ela faz um jejum, uma consagração, e convida as amigas ali também, o pessoal, para poder interceder por ela, porque ela não sabia se voltaria viva diante do rei, que era ousado entrar na presença do rei. E Jesus, através dele, nós conseguimos ter acesso a esse rei. E como nós tememos essa grande autoridade, nós tememos autoridades daqui da terra. Eu lembro que uma história do coordenador da qualidade, nesse primeiro serviço que eu tive, eu trabalhava junto com o pessoal da coordenadoria da qualidade, que estava implementando a ISO 9000, e esse coordenador, uma vez, ele contou uma história para nós, que ele estava num dia de auditoria na empresa, e ali vem todos, o dono da empresa, todos os cargos mais importantes da empresa, vem o pessoal da ISO 9000, e eles vão olhar todo o procedimento, todas as normas, tudo que estava funcionando. Então era um dia muito tenso na empresa, porque todas as autoridades estavam lá. E tinha um funcionário que a função dele era pegar tinha um procedimento lá, que ele pegava um martelo de madeira, dava 2 batidinhas dentro da máquina, alguma coisa assim, era 2 batidas para soltar a peça, e depois ele guardava e continuava a trabalhar. Mas só que naquele dia ele estava tão nervoso, porque o dono da empresa estava vindo, o pessoal, os inspetores, o inspetor da ISO 9000, estava todo mundo olhando, então estava aquela tensão dentro da empresa. Ele, com tanto medo, ele bateu com força no martelo, para não errar o serviço, para não cometer alguma falha, e o martelo quebrou. E quando quebrou, caiu dentro da máquina. E ele falou, vixe, o martelo caiu dentro da máquina, então vai parar tudo, vai estragar tudo. Ele foi tentar pegar o martelo, e a máquina arrancou o braço dele, né? E esse coordenador conta essa história. Ele falou, ele estava com tanto medo da autoridade, daquele pessoal que estava fazendo a auditoria, que ele perdeu o braço, né, por causa do medo. E aí depois parou tudo, aí foi, né, deu um maior trabalho, mas porque esse temor que tinha de estar diante da autoridade. E nós temos que ter esse temor para estar diante de Deus, mas esse temor nos traz segurança quando nós estamos em Cristo Jesus, porque é Ele que é o sumo sacerdote e o Filho de Deus, que nos dá esse acesso a estar na presença dEle, a estar na presença de Deus. Então esse movimento, quando aos Hebreus fala sobre o grande sumo sacerdote, sobre quem é Jesus, ele fala que com Jesus nós podemos nos aproximar diante de Deus com tranquilidade, e o que a palavra fala aqui, com segurança, né? Nos aproximemos do trono da graça com toda o quê? Confiança. A palavra que o escritor usa aqui, porque Jesus nos dá essa confiança de estarmos diante do Rei,
diante de Deus. E sabe que quando nós estamos diante do Rei, diante de Deus, né, nos aproximamos do trono da graça com toda a confiança, a fim, ó a função de nós estarmos diante de Deus, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça. Duas palavras aqui, muito importante, misericórdia e graça. E é o que nós encontramos no trono de Deus, né? Que nós possamos encontrar misericórdia e graça. E sabe qual que é a diferença uma coisa da outra? Tem diferença, às vezes a gente coloca tudo na mesma frase, né? Misericórdia e graça, né? Mas misericórdia é não receber algo ruim que eu merecia. A misericórdia é eu não receber algo de ruim, uma punição, algo que realmente eu deveria merecer e eu não mereço. Isso é misericórdia. Graça é receber algo bom que eu não merecia. Então, diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, nós podemos receber misericórdia, aqui onde nós merecemos uma condenação, mas ao mesmo tempo nós recebemos a graça, que é algo bom que nós não merecíamos. Então é isso que nós encontramos quando nos aproximamos desse Deus, o trono da salvação, o trono da graça, o trono que nos dá a vida eterna, e que nós possamos nos aproximar desse trono da graça com confiança, porque Jesus está diante desse Deus. Jesus, ele é o sumo sacerdote que intercede diante desse Deus. Diferente do Antigo Testamento, porque o sumo sacerdote, quando ia apresentar a oferta do povo, uma vez por ano, ele tinha que ter uns sininhos, né, na vestimenta dele, porque se parasse de movimentar, sinal que ele tinha morrido, Deus não tinha recebido a oferta dele. Então, eu fico imaginando que o sumo sacerdote naquela época, ele entrava com medo e com temor, porque ele falou, se Deus não aceitar essa oferta, se Deus não aceitar esse sacrifício, que tinha que ser todo perfeito, o cordeiro tinha que ser puro, o jeito do sangue cair, a quantidade, a forma de aspergir, tinha que ser tudo conforme estava na lei, porque se ele fizesse alguma parte errada, a oferta não ia ser recebida e ele ia ser morto. E toda a congregação ficava do lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair, para ver se Deus tinha perdoado o povo ou não. Olha aqui que temor que tinha. Mas hoje em Jesus nós não precisamos ficar esperando, será que Deus vai perdoar, será que Deus vai condenar, será que Deus não? Porque o sacrifício já foi feito através de Jesus. E que nós possamos nos aproximar diante dele, que ele é o que nos perdoa, ele é o que nos purifica. Mas esse sumo sacerdote não somente nos perdoa e nos purifica, e nos ajuda a lutar contra o pecado, a ficar longe disso. Não que o Romanos fala sobre isso, mas se Jesus perdoou, então eu vou vivendo no pecado, eu vou vivendo de uma forma errada. Não é isso, pelo contrário, por saber que somos perdoados, a nossa vida vai ser uma vida dedicada ao Senhor, em santidade, longe daquilo que matou Jesus, longe do pecado, longe do que traz condenação e morte, e nós lutamos, porque sabemos que Jesus intercede por nós. Então que nós possamos nos lembrar da importância da nossa confissão firme e da compreensão profunda que Jesus faz por nós nas nossas fraquezas, e que nós possamos estar confiando nesse Deus e nos aproximando do trono da graça, nos aproximando desse Rei, não fugindo dele. Muitos com medo fogem de Deus. Muitos com medo fogem da palavra de Deus. Muitos com medo fogem da igreja, onde nós falamos, onde nós pregamos.
mas não tem como, para onde fugir? Para onde eu irei? Se eu vou no cume do monte, o Senhor ali está. Se eu vou na profundeza, o Senhor também está. O Senhor é onipresente. Então que nós possamos, diante de Jesus, nos aproximar a cada dia mais desse Rei maravilhoso, onde nós encontramos graça e misericórdia. Amém? Curva a sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Pai querido, obrigado porque hoje nós temos o grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por nós, que pagou um preço alto por nós, que nos compreende, que compadece, que sabe das nossas fraquezas e das nossas lutas, ó Pai, e que nós possamos estar tendo esse acesso diante de Ti, diante do Teu trono, ó Pai. E eu venho te pedir, Senhor Deus, por cada um aqui que está passando por lutas e por tribulações, ó Deus, que às vezes se sente só, que às vezes se sente, ó Pai, que não foi perdoado, mas que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, estar trabalhando e guardando cada coração aqui, ó Pai, e que possamos desfrutar da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus, amém.